conscientizar, educar e prestar serviço para toda a sociedade caririense e também aqueles que estão sintonizados conosco em outros estados e através da internet do aplicativo Rádiosnet. Esta é a 19ª edição do nosso programa. E você também pode conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho acessando as nossas redes sociais. Você acessa www.renaisdocariri.org.br. É muito fácil o site www.renaisdocariri.org.br. Tem o nosso Instagram, Renais do Cariri, e o facebook.com/Renais do Cariri. E você também pode conhecer um pouco mais falando direto com o nosso WhatsApp, que é o 88-DDD 3512 3519. 88 é o DDD 3512 3519. E o WhatsApp do paciente, que você fala direto com o seu Haroldo Araújo, é o 88-DDD 99904 3500. 88-DDD 99904 3500. E nesse sábado de carnaval, vamos dar agora ouvir o nosso bom dia dos nossos convidados, dos nossos amigos aqui da Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri. Bom dia, seu Haroldo. Bom dia, Adson. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, aos ouvintes do programa, aos colaboradores da associação, aos associados e todos os amigos que ao longo desses 20 anos têm nos ajudado nessa caminhada. Bom dia, Duda! Hoje, mais uma vez, você aqui. Vamos conversar hoje sobre esse assunto que é muito sério, que é a fibromialgia. Bom dia, Adson. Bom dia para todos aqui presentes. Bom dia para o pessoal que está ouvindo. E é isso aí. Vamos falar um pouco sobre as nossas patologias, o nosso dia a dia, sobre o que a gente enfrenta. Vamos também aqui ouvir o bom dia da nossa amiga Socorrinha, transplantada. Ela aqui também está conosco. Aqui ela deu uma saidinha do estúdio, mas daqui a pouco ela retorna para conversar conosco. Mas o nosso programa também vai agora diretamente lá para Minas Gerais, onde vamos conversar com a nossa amiga Lidiane Brito. Minas Gerais, que também é a terra carnavalesca, onde a nossa colega Lidiane Brito, todos os sábados, ela também tem esse nosso papo sério. Olá, Lidiane, bom dia! Bom dia, meus amigos guerreiros. Aqui é a Lidiane falando diretamente do sul de Minas para o programa Papo Sério com Renais do Cariri, através da rádio Sucesso FM. E hoje eu falarei sobre lúpus. Segundo o Ministério da Saúde, lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratado adequadamente, pode matar. Não se sabe ao certo o que causa o lúpus, tendo em vista que o sistema imunológico pode atacar e destruir tecidos saudáveis do próprio corpo. É um comportamento anormal do organismo. No entanto, os estudos presentes na literatura médica e científica nacional e mundial apontam que as doenças autoimunes, o que inclui o lúpus, podem ser uma combinação de fatores como hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais. O diagnóstico para o lúpus não é tão simples, porque os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa e mudam com o passar do tempo, o que, em muitas vezes, confunde com os sinais de outras doenças. Por isso, ainda não há nenhum exame ou teste específico para diagnosticar o lúpus, mas isso pode ser feito com segurança a partir de exames de sangue, urina e dos sintomas clínicos apresentados ao médico durante o exame físico. Os exames mais comuns e úteis para diagnosticar o lúpus são exame físico, exames de anticorpos, incluindo teste de anticorpos antinucleares, hemograma completo, radiografia de tórax, biópsia renal e exame de urina. Sintomas. Os sintomas também podem variar de acordo com as partes do seu corpo que forem afetados pelo lúpus. Os sinais mais comuns são fadiga, febre, dor nas articulações, rigidez muscular e inchaços, rash cutâneo, vermelhidão na face em forma de borboleta sobre as bochechas e a ponta do nariz,
afeta cerca de metade das pessoas com lúpus. O rash piora com a luz do sol e também pode ser generalizado. Lesões na pele, que surgem ou pioram quando expostas ao sol, e dificuldade para respirar. Prevenção. Ainda não existem formas conhecidas de prevenir o lúpus, tendo em vista que as causas da doença ainda não são totalmente conhecidas e também não há vacinas. Tem cura? A medicina e a ciência ainda não encontraram uma cura para o lúpus. No entanto, o diagnóstico, ou seja, o tratamento paliativo, quando aplicado de forma adequada, pode controlar e até fazer desaparecer os sintomas da doença. Por isso, com acompanhamento e tratamento corretos, ambos oferecidos de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde, SUS, é possível levar uma vida normal. Importante, dentre as mais de 80 doenças autoimunes conhecidas atualmente, o lúpus é uma das mais graves e importantes. Por isso, assim que surgirem os primeiros sintomas, procurem atendimento médico especializado imediatamente. Aqui é Lidiane falando diretamente do sul de Minas para o programa Papo Sério com Renais do Cariri, através da Rádio Sucesso FM. Tenha um excelente dia e até mais. Muito obrigado, Lidiane Brito, você que fala todos os sábados conosco diretamente do sul de Minas Gerais, e hoje trouxe a importância da conscientização sobre essa doença, que é o lúpus, uma doença que de fato é muito ainda desconhecida pelo público, por conta que ela é autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos como pele, articulações, rins, cérebro e outros órgãos, causa fadiga, febre e dor nas articulações, mas ela ainda, infelizmente, é muito desconhecida por boa parte da população. Esse mês acontece a campanha do Fevereiro Roxo e Laranja. É uma iniciativa que é de conscientização. As doenças como lúpus, Alzheimer e fibromialgia, elas são simbolizadas pelo roxo. Já a leucemia, ela é representada pelo laranja. Hoje nós vamos tratar aqui no nosso programa mais a doença do lúpus e também da fibromialgia. No programa passado, nós conversamos com a doutora Brena Tavares, onde falamos ali sobre a leucemia. Então, para tratar sobre esse assunto tão importante, a Duda, que é nossa voluntária na Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri, e também é portadora do lúpus, vai conversar e essa patologia, que é tão séria, também chega a ser grave, mas que é bastante desconhecida da população. Duda, mais uma vez, seja bem-vinda. Você que é portadora do lúpus, como é que você pode dar esse depoimento pessoal sobre essa doença, que ela é também silenciosa muitas vezes? Sim, então, como a Lidiane disse, é uma doença que ela não tem cura, mas existe o tratamento, né? E tratando de forma adequada, fazendo tudo da forma que tem que ser, tem como você ter uma vida consideravelmente normal, sabe? Assim, não é totalmente normal, porque você precisa ter cuidados que às vezes as pessoas que são saudáveis não têm tanta preocupação assim em seguir, né? Mas o que o lúpus exige de você? Exige evitar estresse, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercícios e fazer acompanhamento com o médico. E se você precisar tomar medicamento, tomar. Então, assim, não são coisas tão difíceis de se fazer desde que você se ame o suficiente para que consiga fazer, né? Então, assim, além de todo esse acompanhamento com o reumatologista, que é o especialista que cuida dessa patologia, existe também a necessidade do tratamento psicológico, né? Porque, assim, o seu psicológico, ele interfere muito, não só no lúpus, mas eu acredito que em todas as outras doenças, porque qualquer problema de saúde que você tenha, que você não tenha o psicológico para lidar com aquilo, você acaba se entregando, e quando você se entrega, as coisas, né, tendem a piorar. E, como a Lidiane disse, cada organismo é um organismo, então a doença, ela se manifesta em cada pessoa de uma forma, né? Então, assim, igual a nossa amiga Socorro, ela também tem lúpus. E ela não sente nada na hora, pelo menos, quando ela anda no sol. Que ela anda de moto, né, Socorro?
no sol. E assim, se eu ficar 3 minutos num sol, eu já começo a sentir na hora. Eu começo a ficar mole, começo a querer ficar zonza, a perna perde a força, as juntas começam a doer. E tem gente que toma sol e não acontece nada. E tem gente que come alguma coisa e na hora faz mal, tem gente que come e na hora não faz, entendeu? Então, assim, cada organismo é um organismo. Então, não tem essa de, eu tenho lúpus, eu tomo tal remédio, a Socorro só porque tem lúpus tem que tomar o mesmo remédio que eu, porque ela tem isso e vai ser dessa forma. Não é. Por isso que existe a importância do acompanhamento com o reumatologista, porque ele vai saber certinho o que cada um tem que tomar, o que cada um tem que fazer, o que pode ou não pode fazer. E além do lúpus, a Socorro também tem fibromialgia e agora ela vai falar pra gente um pouco mais sobre isso. É só importante lembrar que o lúpus, como a gente falou, é essa doença que é autoimune, né? Ela afeta vários órgãos. Só que a situação do lúpus, ela tem vários níveis, né? Você tem aquele nível que sente poucas ali patologias da doença, mas já tem outras que já são realmente de fato um pouco mais sérias e tem esse tratamento acompanhado pelo médico reumatologista, que é a pessoa responsável, inclusive até mulheres que querem engravidar e às vezes têm essa dificuldade de engravidar e pode até correr o risco da criança, caso elas venham engravidar, por conta do lúpus. Eu também tenho situações familiares com pessoas que têm o lúpus e é uma doença que de fato ali ela é pouco discutida no nosso país, ela é pouco debatida, que as pessoas não têm esse conhecimento e que infelizmente quando a gente trata de saúde pública a gente tem a discutir que são doenças que infelizmente na própria saúde nossa do SUS ela não tem ali ainda aquela discussão, aquele debate, mas que infelizmente boa parte da população também ela é portadora do lúpus. E quando se fala da doença, vem a questão da prevenção, né? Então, o lúpus ainda é meio complicado a questão da prevenção, até pelo fato de ser pouco conhecido. E como não se fala muito, o diagnóstico geralmente é tardio e as pessoas têm a questão da perda da função renal, né, consequência do lúpus, e outras dificuldades. Então, precisa se divulgar mais a questão e precisa ver, junto ao município, mais profissionais que atendam. Porque tem muitos pacientes que são sacrificados financeiramente porque no município não tem, né? São poucos os que atendem e aí vem essa dificuldade. Então precisa se divulgar mais para que comece a melhorar a situação do diagnóstico. Isso mesmo, seu Haroldo. Inclusive, vale também salientar que o lúpus, às vezes, ele é confundido por outra doença, né, Duda? Não sei se também você, no seu próprio depoimento, chega também a ter essa situação. Alguns sintomas são semelhantes a outras patologias. E com isso, muitos médicos, às vezes, descartam essa situação de lúpus e colocam como outra situação. Isso, então, eu conheço muita gente que houve um diagnóstico errado, né? Mas assim, no meu caso, graças a Deus, em 38 dias conseguiram descobrir, né? Que realmente era lúpus e dar essa certeza para que eu começasse o tratamento. Mas no tempo que eu estava internada, o lúpus ele atacou meus rins, atacou meu coração, meu pulmão, meu estômago, enfim, atacou vários órgãos. Mas por quê? Porque como a gente não tinha o conhecimento, né, da doença, eu estava em investigação, os outros medicamentos que eu estava tomando acabavam porque assim, eles estavam tentando fortalecer o meu sistema imunológico para não pegar nenhuma infecção. Só que quando você aumenta a sua imunidade, você está meio que acelerando o processo de ataque, né, dos seus anticorpos. Então, assim, isso me prejudicou um pouco, só que, graças a Deus, demorou só 38 dias, né? No dia a dia, assim, 38 dias são muitos dias para quem tá dentro do hospital. Quem já passou muitos dias sabe como que é. Mas tem gente que demora, assim, 1 ano, 2 anos para conseguir o diagnóstico. E esse tempo que você que tá passando com você, com a doença, sem saber o que você tem, é um tempo, assim, de risco de vida mesmo.
Porque tá tudo aparentemente bem, só que dentro do seu corpo tá acontecendo algo que você não está percebendo. E quando você vai perceber, talvez já seja tarde demais, né? E um detalhe, o lúpus ele não dá apenas em mulheres. O Não. lúpus também ele pode vir acontecer no homem. Eu próprio já fiz exames para poder ver essa situação. Como tinha a questão familiar, poderia ter uma hereditariedade, né, ali ser hereditário, e com isso também passar para, no caso, o filho, que seria eu. Mas não teve nada, né, a gente não teve essa situação do lúpus. A minha mãe é portadora de lúpus e consegue controlar toda também a doença, né? Porque como a gente já falou, a patologia ela pode ser variada, pode ser um pouco mais grave, pode ser também ali aquele lúpus que você tem como conviver com ele ao longo dos anos só com a medicação. Mas outra doença que já passou também a ser debatida nos últimos anos foi a fibromialgia. Ela que é uma síndrome clínica que tem dores do corpo todo, principalmente nas articulações, músculos, tendões, em outros tecidos moles, por longos períodos. E ainda junto a essa dor, acontece a fadiga, pode também ter distúrbios do sono, a depressão, ansiedade, a dificuldade de memória, concentração e alterações intestinais. Eu estou falando da fibromialgia, que é uma patologia que acarreta toda essa situação. E nada melhor do que conversar com uma portadora da doença para poder dar no caso, esse depoimento e também falar sobre a convivência com essa doença. Socorrinha, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Você que é portadora da fibromialgia. Como você começou ali a ter esses sintomas e desconfiar que poderia ser essa patologia? Então, por volta dos 28 anos, eu comecei a sentir dores intensas, imobilizantes. E eu nem desconfiava que fosse fibromialgia, até porque eu nem sabia que existia. Mas, como eu já tenho lúpus, eu tinha uma desconfiança que o lúpus pudesse estar em atividade novamente por conta das dores. Mas aí eu fui para o reumatologista, eles descartaram. E então eu tive vários diagnósticos até chegar na própria fibromialgia. Aí eu tive o primeiro diagnóstico, né? Não acreditei, fui tirar a minha dúvida com outro profissional e realmente era fibromialgia. O lúpus ele pode vir ali também, né? A gente conhece muitas pessoas que acabam tendo as duas doenças ao mesmo tempo e pode vir também acarretar a fibromialgia. E é uma doença também que é tratada pelo reumatologista. Mas hoje aqui na região do Cariri já existe inclusive também a associação, que são pessoas que estão ali formadas para que justamente possam também ter esse auxílio no que se trata do tratamento da fibromialgia. Muitas mulheres hoje são acarretadas com essa doença, que dá principalmente no sexo feminino. Isso, é verdade. Eu sei que assim, os sintomas são fadigantes, imobilizantes, deixa você totalmente, na verdade, às vezes eu até me sinto inútil por conta dessa doença, né? E é complicado, porque assim, a dor é invisível, mas é real, né? Ninguém tá vendo, mas é uma dor intensa. Inclusive a gente fala também que essa doença ela acarreta a grande maioria em mulheres, mas que também ela pode vir ser dada nos homens, não é somente a mulher que ela acometa. Mas é importante lembrar, Socorrinha, que as mulheres, os homens, a população de modo geral necessitam ali de estar sempre procurando a prevenção. Então, para que a gente possa ter a prevenção e que acabe ali descobrindo vinha a doença, mas infelizmente a doença às vezes chega, mas muitas pessoas acabam não se prevenindo. E é muito importante estar sempre ali indo ao médico para se prevenir, para que a doença não venha a avançar tanto, como é o caso do lúpus e também da fibromialgia. Então, até a Duda também pode falar um pouco também sobre essa situação, Duda. Então, Adson, outra coisa também sobre o transplante, né? Como eu tô em hemodiálise agora, meu problema ficou crônico. Para eu conseguir fazer o transplante, eu preciso estar
com 6 meses de remissão do lúpus, no mínimo, né? O bom mesmo seria 1 ano, mas com 6 meses já se torna seguro. E é isso, então assim, tem muita gente lá na clínica que eu faço hemodiálise, principalmente, que tem lúpus também. E assim, as pessoas, algumas delas, né, se cuidam, outras não, mas elas acham, não sei se elas já receberam essa informação desses 6 meses, mas elas acham que assim, é entrar na fila e ser chamada, que porque tem lúpus é prioridade. Tudo bem, sim, ter lúpus é uma prioridade, tem prioridade na fila, mas precisa desse tempo de remissão. É um tempo que precisa ser respeitado, porque assim, para não acontecer a cirurgia e acontecer a rejeição, né? E a pessoa acabar voltando para a máquina novamente. E o lúpus, ele funciona por períodos, né? Igual você falou, assim, que tem casos que são mais leves, casos que são mais graves, mas na realidade são períodos, né? Então vai depender do seu organismo, vai depender da forma que você se cuida. Então, tem um período que a doença está em atividade, a atividade pode ser leve, moderada ou grave, e também o período de remissão, que é o tempo que, entre aspas, a doença dorme, ou seja, ela não está se manifestando, ela não está atacando nada do seu corpo, então você vive praticamente bem, né? Desde que você tenha os cuidados. Mas tem risco de você estar em remissão, está tudo bem, e do nada você ter uma atividade da doença grave e você precisar fazer um tratamento muito pesado por conta disso. Ou pode ser aos poucos, né? Começar com uma mancha no rosto, com algumas manchas na pele, assim, são coisas que você percebe que elas têm atividade, mas que não consegue atrapalhar a sua vida, sabe? Não é como, por exemplo, você acordar com todas as suas articulações inflamadas, é algo que você, assim, mal consegue se mexer. Então, é algo que é uma atividade considerada de moderada a grave, porque ela mexe com você, ela pode te atrapalhar. A fibromialgia, ela é diferente um pouco dessa situação do lúpus, mas o lúpus, a gente sabe que quando é esse período mais frio, assim também como a fibromialgia, está atacada, é de fato bem preocupante. A pessoa sente muitas dores, são dores fortes. E já existe, até no processo político, algumas leis que são estudadas, estão aí em comissão, para que possam também beneficiar essas mulheres ou aqueles portadores de fibromialgia, porque, como a Socorrinha falou, a Duda também, não tem condições de trabalhar, a pessoa fica ali travada, né, podemos dizer. As dores são muito fortes, as dores são intensas, então já existe toda essa conversação, aqui eu vou inclusive procurar para a gente falar no próximo bloco sobre essa situação política também, para que possa vir beneficiar os portadores da fibromialgia, né, Socorrinha? Isso, né, Adson? E é importante lembrar que nem tudo é força de vontade, né? Às vezes realmente não dá, por conta da fibromialgia, não dá e pronto, né? Aí isso são causas de julgamentos pesados pra gente, né? Porque as pessoas pensam que você não quer fazer, que você não tá querendo ir de propósito, mas na verdade não. Você tá ali com a dor que realmente lhe incapacita. A gente escuta muito falar em relação a essas situações de fibromialgia, até mesmo a depressão, que é uma doença tão séria. Ah, isso é frescura, isso é besteira, isso a pessoa está com preguiça. Infelizmente, é uma realidade que muitas pessoas passam. 8 horas e 26 minutos, nós vamos agora para o primeiro intervalo do nosso programa Papo Sério com Renais do Cariri. Daqui a pouco a gente volta aqui na nossa Sucesso FM, conversando um pouco mais sobre esses temas tão importantes e também vamos falar sobre doação de sangue. Já que nós estamos no período momino, carnavalesco, nossa região ela tem pouca tradição em carnavais de rua ou carnavais privados, mas também existe festa, as pessoas acabam tendo alguns dias de feriado e às vezes se excede na bebida, se excede ali e vão andar de moto ou outras situações e acabam se acidentando. E existe muita necessidade de bolsas de sangue nesse período também carnavalesco. E por isso o Hemócio está promovendo uma ação muito importante nestes dias para que possa ter um bom estoque de bolsas de sangue. E a gente vai já falar com a Edivânia Ferreira, que é a coordenadora de captação do Hemócio aqui do nosso hemonúcleo de Juazeiro do Norte. Mas também a gente já deixa esse alerta, se for dirigir, não beba, muito cuidado neste carnaval. Então, vamos para o intervalo, continua aí, que daqui a pouco a gente está de volta.
Ela falou, e aí falou, vamos falar com a Duda, e eu tava viajando, eu não sabia nem o que tinha